Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nosso assunto de hoje é aspectos físicos para a organização do arquivo. Os tópicos a serem abordados nesta aula são classificando documentos escolares, métodos de arquivamento. Ao término desta aula, você será capaz de classificar os documentos escolares, conhecer os métodos de arquivamento. É importante, após entender o ciclo de vida dos documentos, quais são os gêneros desses documentos que vão facilitar o seu arquivamento na sua instituição. E eu trago para você aqui alguns gêneros que fazem parte do dia a dia e da rotina do secretário escolar. O primeiro deles é o gênero de escritos ou textuais. Tudo aquilo que você dispor na sua instituição, escrito, registrado, seja à mão ou ainda impresso, entra nessa categoria ou nesse gênero, podendo ser arquivado em uma nomenclatura ou ainda um número específico para esta finalidade. Livros, atas, livros de reuniões, documentos de aluno, outras coisas nesse sentido, podem ser armazenados no gênero de escritos e textuais. Há ainda os itens iconográficos, são aqueles que apresentam as imagens e registros, tá? Ainda vamos supor que a sua instituição ela tenha uma gravura na parede antiga, uma pintura antiga na sua parede, é um prédio histórico já tombado. Aquele quadro, aquela pintura se caracteriza como um item iconográfico e deve ser preservada. Exemplo disso são palácios de governo ou ainda o próprio Planalto, que dispõe de diversas obras iconográficas dispostas no seu espaço que são devidamente protocoladas e preservadas pelo arquivo daquela instituição ou daquele espaço. Além disso, nós temos ainda os arquivos sonoros. São aqueles registros gravados de reunião, de palestras ou de orientações que foram repassadas a terceiros. Todas essas gravações em fita ou digitais caracterizam-se como gênero sonográficos e merecem e devem ser devidamente guardadas. Observe que para isso é preciso que haja cuidados específicos, assim como para os itens filmográficos, aqueles registros audiovisuais que podem apresentar registros da história daquela instituição ou ainda de alunos. Festas juninas, reuniões, simpósios de educação, todos esses itens gravados, registrados em audiovisual, demonstram e trazem a história daquelas pessoas ou daquela instituição e por isso podem e devem ser armazenados, se assim for definido, no arquivo permanente. Além disso, nós vamos ter os itens informáticos e digitais. São aqueles que são produzidos no arquivo no computador. Muitas vezes ficam armazenados na nuvem ou ainda em sistemas próprios de gestão ou informáticos da própria instituição. Aqui você vai ter, por exemplo, alguns gráficos que foram feitos e elaborados, pesquisas que foram tabuladas, estão armazenadas ali pelo seu tamanho. Hoje em dia é mais comum que algumas instituições, estados ou municípios disponham de arquivos virtuais para o armazenamento e todos eles entram nesse gênero, informáticos ou digitais. Nós temos ainda os itens cartográficos, que são imagens, mapas que foram elaborados dentro daquela instituição. Não confunda iconográficos com cartográficos. Iconográficos serão imagens, cartográficos são dados e informações dispostos não de maneira textual, ok? E além disso, nós vamos ter ainda os itens micrográficos, que foram aqueles que foram então digitalizados e salvados. Eu tinha no meu arquivo corrente ou intermediário um documento na categoria ou no gênero escrito e textual. Dado a sua importância e o meu município, o meu estado, a minha instituição, passando por um processo de informatização, definiu-se então que aquele item deveria ser escaneado
para o seu arquivo. Então ele vai entrar no gênero micrográfico, aqueles que foram então digitalizados para o seu arquivamento. Esses gêneros são gêneros que podem aparecer no dia a dia da sua escola e que podem facilitar o seu trabalho enquanto secretário escolar na gestão documental dos documentos e arquivos da sua instituição. Além disso, nós temos ainda a tipologia e a natureza desses documentos. Isso acontece mais em instituições públicas ou órgãos grandes, que vão definir aí sigilo para os documentos. Nós vamos ter documentos que são reservados, ou seja, são documentos que nem todo mundo tem acesso, porque podem trazer prejuízo ou então por mais simples que pareça a palavra, mas é essa, vergonha à instituição ou alguma determinada pessoa. Quando o documento está no arquivo e é caracterizado como reservado, as pessoas públicas não podem ter acesso a ele. Somente os membros daquela instituição podem então acessá-lo, ok? Além disso, nós vamos ter os itens confidenciais, ou seja, aqueles que apresentam baixo índice de sigilo, mas que ainda assim não estão de livre acesso para a comunidade. Pessoas que estão ligadas àquela situação ou que necessitam realmente ter acesso àquela informação podem solicitar acesso a este documento. Além disso, nós temos os itens, documentos classificados como secretos. Esses documentos já têm um alto índice de confidencialidade e somente pessoas que realmente necessitem daquela informação, que estejam ligadas àquele acontecimento, vão ter acesso a esse documento. E por fim, nós temos os itens ou documentos ultra secretos. São aqueles documentos que somente as pessoas intimamente ligadas ao fato terão acesso a ele. Documentos, por exemplo, como no Brasil, que estão ligados à ditadura militar. Ficaram durante muito tempo classificados como os documentos ultra secretos, pois ameaçavam a estabilidade do Estado e somente ao longo do tempo eles estão sendo liberados. É importante lembrar que o seu município, o seu estado ou a sua instituição pode caracterizar e definir cada um desses documentos e depois isso pode ser revogado, pois ele é determinado um tempo específico para isso. Eu posso classificar um documento como ultra secreto, por exemplo, por 50 anos. Então, depois dos 50 anos, ele volta a ser um documento normal de livre acesso a todas as pessoas. Pense um pouco sobre isso e pesquise na sua instituição, na sua cidade, no seu estado, se existem normativas específicas para isso, ok? Nós temos ainda a importância de definir se aquele arquivo é um arquivo ativo ou um arquivo morto. A maioria das instituições, escolas, por serem pequenas, vão trabalhar dessa forma. Arquivo ativo, aquilo que é corrente, que eu estou utilizando todos os dias na minha escola. E arquivo morto, aquilo que eu já não mais tenho acesso. E ele fica num arquivo permanente e guardado na instituição. Exemplos desse tipo de arquivo morto são fichas individuais ou prontuários de aluno. Quando o aluno está matriculado, está ativo, estudando, frequentando na instituição, ele está no arquivo ativo. Após a formação daquele aluno, ele vai então para o arquivo morto, que poderá ser acessado a qualquer momento, ok? É importante ainda definir a forma ou formato deste documento. Acompanhe comigo. Se eu tenho um documento que está sendo rascunhado, que está sendo ainda elaborado, eu vou ter uma forma de rascunho. Se esse documento ele já está desenvolvido, ele vai estar no formato permanente. Percebe que isso está ligado, às vezes, à forma de elaboração desse documento. Vamos a um exemplo básico sobre isso. Lembrar a reclassificação e a classificação. Eu estou ali elaborando o rascunho daquela prova, ela vai ser aprovada por uma comissão de professores. A forma desse documento ela é rascunho. Após a aprovação, a definição em conselho, naquele grupo que definiu que aquela será a prova aplicada para classificação ou reclassificação, ele está em um formato definitivo.
Isso é importante, pois ainda que um documento não esteja na sua composição final, na sua apresentação final, ele deve e tem necessidade de ser devidamente arquivado e classificado na sua instituição. Nós vamos ter ainda os métodos de arquivamento. Esse método poderá ser direto ou indireto. No método de arquivamento direto, nós temos aí como primeiro o método alfabético, aquele que vai definir o armazenamento desses documentos a partir do nome ou do nome do aluno ou do nome daquele arquivo. No próximo slide nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre essa parte do alfabético. Além disso, nós vamos ter o método geográfico. Vamos supor que eu sou um pesquisador e eu estou ali em busca de informações sobre a educação. Eu vou armazenar esses documentos de maneira geográfica, documentos de estado A, documentos do estado B. Mas Bruno, e na minha escola, né? Como é que eu vou lidar com isso? Eu posso definir, se a sua escola está em uma região que recebe muitos migrantes ou imigrantes, eu posso então fazer um arquivo respeitando a ideia do geográfico, né? Alunos estrangeiros, eu coloco o documento deles em um outro espaço. Alunos locais, eu coloco em um outro espaço. Isso pode ser utilizado ainda na organização e gestão dos arquivos e documentos. Além disso, eu posso me utilizar do método direto dicionário, aquele que vai se atentar à grafia, à letra, né? É o parecido com o método alfabético, mas o método alfabético ele tem ali as suas especificidades, porque ele vai usar o primeiro nome ou vai usar o segundo nome. Já o método dicionário não, ele vai se atentar sempre à grafia, à escrita do nome ou do tipo daquele documento na sua integralidade, ou seja, é um histórico escolar, é uma declaração escolar. O nome do fulano é João Antônio, não é Antônio João, ok? Além disso, nós vamos ter o método enciclopédico, é aquele que vai arquivar esses documentos pela sua especificidade, pela sua finalidade, então o seu tipo. Então eu vou ter todos os arquivos, todos os históricos escolar vão estar nesse espaço. Todos as declarações de matrícula naquele espaço, todos os documentos da instituição naquele outro espaço. Perceba que eles são muito próximos na sua definição, mas alguns detalhes fazem a diferença. Vou elucidar aqui um pouquinho para você mais. Eu tenho o prontuário daquele meu aluno, ok? Eu vou utilizar o método alfabético. Toda a vida documental daquele aluno estará em um prontuário que eu vou acessar pelo nome ou sobrenome daquele aluno. Eu estou usando o método direto alfabético. Se eu estiver fazendo uso da metodologia enciclopédica, eu vou ter a ficha individual de um aluno em determinado arquivo e o histórico dele em um outro arquivo. Há um espalhamento desses documentos, né? Eles vão se dividir conforme a sua tipologia ou ainda conforme o seu gênero, né, em cada um dos arquivos. Em um eles estão agrupados, no outro eles estão divididos conforme o seu tipo, ok? Além disso, existem os métodos indiretos, ou seja, que se acrescenta uma informação numeral. Lembra na aula anterior que nós falamos sobre códigos na tabela de temporalidade? É justamente isso. Nós vamos definir um numeral, uma numeração para cada tipo ou cada gênero. Tá? Então eu posso ter numerais simples, numeral cronológico ou ainda decimal. Eu posso definir, supostamente, o número 11 seria para todo arquivo de aluno e o número 00 ou 01 seria para documentos da instituição. Número 10 seria para documentos de funcionário. Eu defino um número que vai categorizar os documentos que eu estou trabalhando, ok? Instituições, escolas, trabalham mais com índice alfabético. Por isso que eu quero que você aprofunde bem o seu entendimento e aqui eu trago alguns exemplos, ok?
nós vamos ter o primeiro nome, é o método alfabético direto. Então a fulana, a aluna se chama Ana Maria de Souza Castro. Lá no meu histórico, lá no meu arquivo, eu vou procurar por Ana e todas irão aparecer. Eu estou utilizando do primeiro nome daquela aluna para classificá-la no meu arquivo. Na segunda hipótese, nós vamos trabalhar com o sobrenome daquele aluno. Vamos ao exemplo. Ana Maria de Souza Castro. Então, eu vou classificá-la como Castro, sempre pelo último nome. Isso facilita em algumas situações, pois existem muitos homônimos nas instituições escolares, ou seja, alunos que têm o mesmo nome. Então, trabalhar pelo sobrenome facilita o seu trabalho na sua instituição. Aqui eu trago uma informação extremamente importante para você. Na sua apostila existe um anexo do Decreto 4.553, que fala sobre a gestão documental no Brasil. Uma lei, um decreto nacional que vai disciplinar a nível de estados e municípios toda a gestão documental. Faça uma boa leitura deste anexo e aprofunde ainda mais os seus conhecimentos. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre aspectos físicos para a organização de arquivos. Espero que tenha gostado. Visite nossas redes sociais e até a próxima!